Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e você soube o que aconteceu com Bolsonaro? Como você sabe, ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e em determinado momento ele sofreu uma queda na cela. Nessa queda, ele bateu a cabeça e ficou meio desnorteado por um tempo. Isso aconteceu na madrugada do dia 6 para o dia 7 de janeiro. Como esse acidente aconteceu, o Bolsonaro precisaria ir a um hospital. Para ele ir ao hospital, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, precisa autorizar, já que ele é alguém que está preso. Pessoas próximas ao Bolsonaro disseram que essa autorização demorou muito, e isso estava pondo em risco a vida dele. Essa demora causou muitas reclamações dos familiares do Bolsonaro, de aliados políticos e também do Conselho Federal de Medicina. Sim, o próprio Conselho Federal de Medicina se envolveu nisso. Depois que a autorização saiu, o Bolsonaro foi levado ao Hospital DF Star em Brasília e lá ele fez exames para ver se tinha algo grave. A Michelle Bolsonaro falou que ele está abalado emocionalmente e que já até pediu para Deus levar ele. Eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento. E eu acho que isso é até para ele trabalha o subconsciente dele para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor, desde 2018. Por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo por conta do intestino. A narrativa dos apoiadores do Bolsonaro é que estão tentando desviver ele. Como? Piorando cada vez mais as condições da prisão, fazendo com que ele sofra cada vez mais. Até falaram que estão usando o barulho do ar-condicionado para enlouquecer o ex-presidente. Uns ainda dizem que isso é uma espécie de disfarçada. Até pediram a prisão do Alexandre de Moraes por causa disso. Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Carla Zambelli, presos com problemas de saúde negligenciados pelo Estado brasileiro. Não importa o ministro, o PGR, nada. O Estado brasileiro falhou com esses cidadãos. Isso aqui é uma resposta a essa postagem aqui, em que o perfil advogado de direita disse: pedido de prisão de Moraes. Os advogados Paulo Faria e Felipe Rocha protocolaram representação ao PGR Paulo Gonet, apontando em tese a prática de além de abuso de autoridade e prevaricação atribuídos ao Moraes. Segundo a peça, os fatos se relacionam à custódia e ao estado de saúde de Jair Bolsonaro, com alegação de sofrimento físico e psicológico e omissão diante de quadro clínico relatado na imprensa. Os noticiantes sustentam a hipótese de flagrante delito contínuo e pedem apuração imediata e, ao final, prisão em flagrante, com a aplicação das regras da Loman. Não sei do que se trata. E tá aqui a foto dos documentos com o pedido de prisão do Moraes. Já outras pessoas dizem que tudo isso é uma estratégia para movimentar politicamente a prisão domiciliar. Isso como forma de salvar o Bolsonaro de ficar na superintendência da PF e poder pelo menos ficar em casa, para ele envelhecer com qualidade, entre aspas, e ter mais cuidados médicos. Nas redes sociais é comum ver as pessoas perguntando: e o histórico de atleta? E aí, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro? E chega de frescura, chega de mimimi, vai ficar chorando até quando? E até mesmo dizendo que isso é justiça divina pelo que ele fez na pandemia, ou pelo que ele não fez no caso. Ele tá pagando é pouco. Meu irmão se foi por Covid. Este senhor que vos defende riu de vítimas. Deus é justo, irmão. Ninguém vai embora sem pagar. Obrigado, meu Deus. Vida longa ao capitão, pelo menos mais 27 anos. Mas quem é que tá certo nessa história? O traumatismo craniano foi grave? O Bolsonaro tá realmente com os dias contados? Bora falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, mas o que realmente tá acontecendo com a saúde do Bolsonaro? Porque toda notícia que eu vejo do Bolsonaro, ele tá no hospital, ele tá internado. O que tá acontecendo com ele? Bom, você sabe que o cara foi preso de forma preventiva
preventivo em novembro de 2025, né? O mundo inteiro sabe disso. Isso aconteceu depois de ele ter sido condenado a 27 anos por tentativa de golpe de Estado em uma sentença que saiu em setembro daquele ano, do ano passado. Desde que ele foi preso, a saúde do Bolsonaro tem apresentado vários problemas. A maioria ligado a problemas mais antigos de saúde mesmo. Logo depois da prisão, os advogados do Bolsonaro enviaram ao Supremo um relatório médico dizendo que ele tem muitos problemas de saúde. Mais de 10 problemas de saúde ao mesmo tempo. Para tentar, claro, eles fizeram isso para tentar um regime diferente ou até mesmo a prisão em casa e que o governo, aliás, que o STF, permitisse que ele passasse os 27 anos em casa e não na superintendência da polícia ou até mesmo na papuda, que era o medo do Bolsonaro. Aí quais são os problemas que ele tem? Ele tem uma hérnia na região da virilha, dificuldade para dormir direito por causa da respiração. Entre esses problemas estão pneumonias, que já voltaram algumas vezes, soluços constantes e várias sequelas no intestino que ele carrega desde o atentado que sofreu em 2018, atentado lá envolvendo o Audélio Bispo, né? Desde aquela época ele já passou por muitas cirurgias e internações. No fim de dezembro de 2025, perto do Natal, o Supremo autorizou que o Bolsonaro fosse internado para tratar uma hérnia inguinal, uma hérnia que é localizada nessa imagem aí que você está vendo. Durante essa internação, ele passou por uma cirurgia e por outros procedimentos médicos ao longo de uma semana. Ao todo, o Bolsonaro ficou cerca de 8 dias no hospital. Os médicos disseram que a recuperação estava indo bem, mas ficou claro que a saúde do Bolsonaro está ficando cada vez mais debilitada. No dia 1º de janeiro de 2026, assim que o ano começou, depois de receber alta, o Bolsonaro voltou, ele saiu do DF-Star e voltou para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E o cara ainda estava se recuperando da cirurgia quando retornou para a cela. Foi a partir desse momento que ele caiu e bateu a cabeça. Então existe uma suspeita de que essa queda tenha relação com a fraqueza depois da cirurgia, até porque um procedimento cirúrgico você realmente fica mais fraco, fica tonto, enfim, fica com a saúde debilitada. Ou então estão suspeitando que essa queda aconteceu por problemas de saúde antigos que ele já tinha. Os médicos confirmaram que ele teve um machucado leve, sem fratura e sem sangramento no cérebro. Então o Bolsonaro, entre muitas aspas, tá bem. O médico que acompanha o Bolsonaro explicou que o maior cuidado agora é com novas quedas. Cada queda a partir de agora pode ser de um extremo perigo para a vida do Bolsonaro, já que o corpo dele é mais sensível por conta do histórico de saúde, e é aqui que entram as piadinhas de não era o histórico de atleta. Depois disso, ele recebeu alta e voltou para a custódia da Polícia Federal, com um quadro considerado estável. E até então ele tem ficado estável, né, de forma regular, pelo menos até o momento da criação desse mapa mental. É claro que esse acontecimento tem gerado uma série de discussões nas redes sociais sobre se estão tratando o Bolsonaro da forma correta. Nesse exato momento, coloque a sua máscara de gás, porque nós vamos entrar no esgoto. Nós vamos entrar em um local radioativo, o Twitter. Lula foi preso aos 72 anos, ou seja, 2 anos mais velho do que o Bolsonaro hoje. Já tinha sobrevivido a um câncer. Vocês lembram de tanto drama a respeito da saúde físico-mental dele? Comparar qualquer idoso que bate a cabeça com Jair Bolsonaro, um criminoso condenado, não é empatia, é manipulação retórica. Um idoso comum não está preso, não responde por crimes, não usa a própria saúde como instrumento político, nem subverte protocolos para criar uma narrativa de perseguição. Bolsonaro não é qualquer cidadão. Ele está sob custódia do Estado, tem deveres legais específicos e qualquer decisão médica envolve segurança, risco de fuga, simulação e histórico de obstrução. Vocês precisam se decidir. Ou Jair Bolsonaro é um velho decrépito que quase morre ao cair da cama de madrugada, ou Jair Bolsonaro é um imbrochável com histórico de atleta que, se ficar elegível, vai percorrer o Brasil para fazer campanha presidencial. Sabe o mais doido? Em 22 de novembro, Jair Bolsonaro foi preso depois de passar 8 horas metendo solda na tornozeleira. Não tinha ninguém em casa para cuidar dele. Dormia sozinho. Michele estava no Ceará. 2 meses depois, Jair não pode dormir sozinho senão cai da cama e vira camiseta. Tem vezes que eu acho que essas notícias do Bolsonaro é tudo mentira, porque não é possível esse velho todo dia estar no hospital, mas não morre nunca. Atenção, ouvi pedindo para Deus o levar, diz Michele após visita a Bolsonaro. E aí o Thiago Sentinelli, eu e o Bolsonaro pedindo a mesma coisa para Deus. Bolsonaristas precisam decidir se Bolsonaro está morrendo ou se tem saúde para concorrer à eleição.
Isso por conta desse vídeo aqui. No domiciliar, como é que ele tá? Assim, Muito abatido. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Ué, mas em caso de estar mal, como que ele encarar uma campanha? Durante o regime militar, médicos, entre aspas, da polícia atestavam que presos estavam em boas condições físicas, mesmo depois de sessões de e ninguém apurava nada, igual a situação atual, em que ninguém irá apurar o que aconteceu. O Brasil nunca irá mudar. Triste. Espero que você, Sócines, Costa Neto PL e PL Nacional recebam de Deus a justiça que merecem por serem tão omissos em relação ao Bolsonaro. Que comentário ridículo é esse? Que Bolsonaro tenha direito de cumprir pena? É sério isso? Bolsonaro tá sendo até a morte e ninguém faz nada. Isso foi resposta a esse comentário do Sócines Cavalcante aqui. Todos nós, parlamentares do PL, esperamos que o bom senso prevaleça e que o presidente Jair Bolsonaro possa, como qualquer outro cidadão, cumprir sua pena injusta, que ele colocou pena entre aspas aqui, injusta em prisão domiciliar. Caso contrário, o Alexandre de Moraes, o PGR e o Estado brasileiro são os responsáveis por eventos ainda mais graves do que o já ocorrido. Bolsonaro livre. E por último, Bolsonaro não caiu da cama. Bolsonaro foi de madrugada. Bolsonaro está sendo dentro da cela, simples assim. E, cara, que agonia que isso aqui não tem vírgula nenhuma. Cara, esse texto não tem uma pontuação sequer. É só o texto bruto aqui, não tem uma vírgula, um ponto, não tem nada. Peraí, vamos tentar ler. Bolsonaro não caiu da cama, Bolsonaro foi agredido de madrugada, Bolsonaro tá sendo dentro da cela, simples assim. A esquerda pode fazer o que quiser. Nós, os bolsonaristas, o voto é dele e mais ninguém, só tem o nome Bolsonaro. Quê? Nós, o bolsonarista, o voto é dele, mais ninguém, só tem o nome Bolsonaro, o resto é lixo. Acho que quis dizer que o único voto válido seria no Bolsonaro, né? Todos os outros candidatos são ruins. Pelo menos eu acho que foi isso que ele quis dizer. Ele, não ela, é Mary. Mas, sobrevivente, você acha mesmo que existe um plano para finalizar o Bolsonaro, que estão atrasando o atendimento médico dele de propósito, para que aos poucos ele vá se desprendendo desse plano, sobrevivente? E, cara, não existem provas concretas de que existe um plano para acabar com o Bolsonaro dessa forma enquanto ele tá preso. Isso é uma narrativa, claro, né? Para uns é a narrativa mais absoluta, verdade, a coisa mais concreta possível, um fato, mas é uma narrativa. Para outros, isso é uma chantagem emocional para conseguir a prisão domiciliar novamente. Para todo mundo ver o Bolsonaro como um idoso, meu Deus, um idoso abalado, que precisa de cuidados médicos constantes, e esses cuidados só vão ser possíveis da casa dele e não da superintendência da PF. Alguns veículos de imprensa considerados, entre muitas aspas, neutros e respeitados fora do Brasil, como a BBC News, a Reuters e a CNN, tratam os problemas de saúde do Bolsonaro como algo esperado. Para alguém que já tem um histórico médico complicado, principalmente por causa das sequelas sabe do que aconteceu em 2018 com ele? Tudo isso que ocorre é considerado normal. O cara tem uma idade avançada, o cara sofreu várias cirurgias e agora bateu a cabeça. Então, assim, pra idade do Bolsonaro, pro histórico do Bolsonaro, tudo que tá acontecendo com ele, do ponto de vista médico, é normal. Não tem nada de extremo, nada de atentado contra a vida dele. Essas reportagens mostram que o atendimento médico aconteceu depois de autorizações do Supremo. E não falam em conspiração, em plano secreto ou alguma intenção oculta de prejudicar o Bolsonaro além do normal, além do que ele já está sendo prejudicado pela vida mesmo, digamos assim. No caso mais recente, quando o Bolsonaro caiu na cela e bateu a cabeça, realmente houve demora para liberar a ida ao hospital, mas não é como se o Bolsonaro também tivesse sem apoio médico no momento. Mas por causa dessa demora, o Conselho Federal de Medicina apareceu e abriu uma apuração para entender se o atendimento foi adequado. O Alexandre de Moraes negou, e claro que isso deixou a galera bolsonarista com muito mais raiva, afinal de contas, qual o problema do Conselho de Medicina fazer algumas perguntas? Aí tá aqui a notícia: entenda a decisão de Moraes que anulou sindicância do CFM, o Conselho Federal de Medicina, sobre Bolsonaro. O ministro também mandou o PF colher depoimento do presidente do Conselho Federal de Medicina. Vamos lá, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes determinou na última quarta-feira, dia 7, a anulação da sindicância do Conselho de Medicina sobre atendimentos médicos
médicos prestados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Conselho divulgou uma nota nas redes sociais informando que tinha determinado ao Conselho Regional de Medicina, no Distrito Federal, a imediata instauração de sindicância para apuração dos fatos. Segundo o comunicado, diversas denúncias pedindo uma investigação sobre o caso foram recebidas pelo Conselho. Em sua manifestação publicada horas mais tarde, o Alexandre de Moraes apontou desvio de finalidade na ação da entidade, na ação do Conselho. O ministro também mandou a Polícia Federal colher o depoimento do presidente do Conselho. O ministro ainda considerou ser ilegal a atuação do CFM. A medida, segundo o magistrado, demonstra claramente o desvio de finalidade da determinação, além da total ignorância dos fatos. Fugindo do termo jurídico, basicamente o que o Alexandre de Moraes quis dizer aqui foi que o Conselho de Medicina está se metendo onde não deve, que eles não entendem o que está sendo... eles não entendem todos os fatos e que eles deveriam calar a boca. Então, o Alexandre de Moraes cancelou o que eles abriram, a sindicância lá, e ainda mandou a Polícia Federal questionar o chefe do CFM, do Conselho de Medicina. E aí a CNN Brasil procurou o Conselho de Medicina e a resposta foi que somente se manifestará em juízo seguindo os ritos da lei, ou seja, não quero falar com bandeirantes, né? Não quero falar com vocês, vamos deixar para resolver tudo de forma legal mesmo. E eu falei, não quero falar com bandeirantes, é um meme bem antigo, eu acho que eu entreguei muito a minha idade agora e ninguém conhece. Bom, fica aí a referência para quem for velho que nem eu. Eu acredito que independente do tipo de prisão que o Bolsonaro esteja, cara, seja domiciliar ou na superintendência da polícia, ele não tem mais tanto tempo de vida. Claro, é uma opinião minha, né? Eu posso estar errado e Bolsonaro viver até os 135 anos. Mas pelo histórico que ele tá tendo agora, eu não acho que ele vai ficar tanto tempo assim nesse mundo. Teve até gente que odeia o Bolsonaro dizendo que deseja saúde para ele, para que ele possa passar 27 anos na cadeia e cumprir a pena dele, para que ele fique 27 anos sofrendo lá, naquela cela. Mas mesmo que o Bolsonaro tenha mais tempo de vida, mesmo que eu esteja errado e ele não vá partir em breve, logicamente ele não vai ter tanta qualidade de vida a partir disso. Não que ele esteja tendo qualidade de vida também, né? Emocionalmente o cara tá realmente abatido. Todo mundo que foi na casa dele na época que ele tava preso, né, na prisão domiciliar, e todo mundo que visita ele na cadeia agora falam a mesma coisa, que ele se sente solitário, que ele não tá bem, que ele tá pra baixo. E a autorização realmente demorou a sair, uma vez que a queda poderia ter tido consequências graves, né? A gente tá falando de um baque no cérebro, na cabeça. É uma área, né, bem provável de que se não fosse atendido rápido, algo pior poderia ter acontecido. Então eu entendo as críticas nesse sentido. Eu entendo que realmente demorou a autorização, mas claro, não é um WhatsApp que mandam para Alexandre de Moraes, né? É uma questão legal para ele sair do hospital. Não é algo que dá para fazer de forma urgente também, mas realmente demorou pro padrão de ferimento, digamos assim. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro realmente zombou muito dos direitos humanos, dos benefícios que alguns presos tinham. É só não cometer crime que não vai pra cadeia, ele dizia, né? Só que dizia de uma forma mais bruta, e não dessa forma ponderada que eu estou falando agora. Ele fez o voto do impeachment da Dilma falando do brilhante Ustra, durante o período militar. Já disse ser favorável a esse tipo de coisa, sem falar no imbrochável histórico de atleta, dentre outras frases dele, enaltecendo o quanto ele é forte e poderoso e coisa do tipo. Então quem odeia o Bolsonaro tem muita munição de vídeos antigos dele, zombando de pessoas que estão na situação dele agora. É a questão do karma que muitos dizem. Então pedidos de empatia nesse caso são hipocrisia. Ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia às 8 horas da manhã. Isso nos preocupa. Tem gente com pena de presidiário, pô. Lá é lugar do cara se ferrar, pô. Vai se explodir, pô. Lá é um lugar de pagar seus pecados. E o objetivo da cadeia é tirar o canalha da sociedade, não é recuperar, não. É um quarto úmido, molhado, inclusive, em que esse problema não foi corrigido também. Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Nojo! Ele está num quarto de 12 metros quadrados, trancado na chave 22 horas por dia. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? É o ar-condicionado central. É um barulho constante. Isso é... Eu sou favorável a... Tu sabe disso. Enfim, ele tá num quarto trancado à chave 22 horas por dia. Sim, ele tá preso. Ela descobrindo como funciona uma prisão, ela no caso a Michelle. Eu, livre, querendo ter um ar-condicionado constante, o presidiário reclamando onde vamos parar. Só queria saber por que ele tem ar-condicionado. Se ele tem ar-condicionado, tá melhor do que eu. Aqui em casa só tem ventilador. Não pago imposto pra presidiário ficar nesse resort, enquanto eu tenho que trabalhar embaixo do sol quente. Ele é presidiário, caramba. Presidiário. Eu ouvi
mas não foi ele que bateu palma para torturador? Esse fenômeno se chama Lei do Retorno, uma das leis mais poderosas do universo. Até eu entreguei minha carteira de abolicionista penal. Poupe-me. É com grande satisfação que eu vejo esse vídeo várias vezes. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu acho é pouco. Como eu falei, Bolsonaro ao longo da vida dele deu muita munição para que não houvesse empatia com ele nesse momento. Só que aí cada um vai com a sua narrativa, já que aqui no Brasil ninguém liga para os fatos mesmo. Todo mundo nesse país só pensa na sua própria narrativa política. Bom, resta saber o que vai acontecer com ele daqui para frente e qual a sua opinião sobre isso. O Bolsonaro realmente tá cheio de frescura, de mimimi, ou estão tentando realmente fazer ele pagar de forma indireta, além da pena, pelo que ele fez? Ou as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? É possível também, né? Compartilhe esse vídeo com seu amigo que nem estava sabendo que isso aconteceu com o Bolsonaro. Eu só consigo trazer esse vídeo até você porque tem uma galera que ajuda pagando o meu salário. Eu quero agradecer ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, agradecer também ao Zane, ao Polo, ao Luca Nonino, ao Silver, ao Victor Hugo, ao Rússio, agradecer também ao Cliff Younger, ao Zenatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, agradecer ao M. Chris também, ao Gleidson Tassiano, aqui, muito obrigado aqui, agradecer também ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Discord, acesso aos nossos cursos rápidos que estão saindo agora no momento. O primeiro está sendo sobre finanças. Se você quiser se tornar um membro, o link está na descrição, são 3 planos disponíveis, você escolhe o que for melhor para você, mas por algum motivo você não pode ou você não quer, não tem problema. Seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento, seu hypar me ajudam muito e eu sou muito grato a você por conta disso. Se você for se tornar membro, por favor, cara, não se endivida de verdade. Eu vou ser muito grato pela sua ajuda, mas eu não quero que essa ajuda custe muito para você também. O valor é bem acessível, mas eu sei que tem meses que a gente não tá com tantas condições assim, tá? Então se for fazer isso, pelo amor de Deus, pensa um pouco, não age por impulso, né? Os benefícios vão continuar aí, mesmo depois de um tempo, não vão mudar valor de plano nenhum, então fica tranquilo, viu? Te peço também para você assistir esse vídeo que tá aqui no meio da tela, tenho certeza que ele vai ser interessante para você, e a gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço, espero que fique tudo bem com você. Valeu!